Todos vocês receberam uma avaliação do perfil comportamental. Agora eu vou falar para vocês um pouco mais a respeito desses perfis e por que é importante a gente conhecer o nosso perfil comportamental. Através do nosso perfil comportamental, a gente consegue compreender então os motivos que nos levam a apresentar determinadas ações e reações diante de situações da vida e ajudam a gente também a identificar nossos pontos fortes e fracos e assim auxilia nós mesmos a alcançar um resultado melhor. A análise de perfil comportamental se baseia na identificação desses 4 perfis: o dominante, o influente, o estável e o conforme. Eu vou falar para vocês um pouquinho mais a respeito de cada um deles e quais são os pontos fortes e fracos deles. O influente ele pode ser encontrado também em alguns testes como comunicador. Geralmente são perfis que costumam ser pessoas bastante carismáticas, com bom poder de persuasão, são indivíduos que são alegres, que têm facilidade em criar laços com outras pessoas. Os pontos fortes desse perfil são justamente essa facilidade de criar relacionamento, o que facilita muito a criar uma boa rede de network. Geralmente são pessoas muito motivadas, que gostam de novidade, que gostam de quebra de rotina, que são muito autoconfiantes e muito criativas. Os pontos fracos desse perfil são a dificuldade com rotina, então eles gostam realmente dessa rotina que cada dia faz uma coisa, que não tem muitas regras fixas, tem dificuldade de cumprir prazos, dificuldade em regras. Geralmente são pessoas mais impulsivas, têm dificuldade em finalizar tarefas e projetos porque eles gostam muito de novidade e podem prometer mais do que conseguem cumprir, porque na ânsia, na impulsividade ali de fazer as coisas e de criar laços, de vender algo, eles acabam falando demais e produzindo e prometendo mais do que conseguem cumprir, falando que conseguem fazer mais coisas do que realmente conseguem. É muito comum encontrar pessoas que têm o nível de influência alto em vagas de vendas ou, por exemplo, grandes apresentadores como o Silvio Santos e a Hebe Camargo. São grandes comunicadores que provavelmente tinham um perfil de influência bem alto. O perfil estável, normalmente eles podem aparecer também como planejador. Geralmente são pessoas que são mais pacientes, estável e contam com alto grau de conservadorismo e ritmo constante. Eles geralmente tratam de um perfil que a pessoa aparece como um perfil mais moderado, mais calmo e geralmente tem grande capacidade de planejamento e organização. Dentre os pontos fortes do perfil estável, para quem tem o estável mais alto, normalmente são pessoas que são calmas, então elas não agem por impulso, têm facilidade de convivência, são bons em manejar conflitos, então elas são boas em relacionamento também, mas são aquelas pessoas que pensam, olham todos os lados, gostam de bons relacionamentos, de ambientes harmoniosos e gostam de feedback, gostam de receber retorno das pessoas para saber se o que elas estão fazendo está atendendo ou não, se o trabalho está bom ou não em termos de qualidade, em termos de tempo, e elas também têm facilidade em dar feedback. Assim como elas gostam de receber, elas conseguem também dar feedback. Os pontos fracos desse perfil, de quem tem a estabilidade muito alta, que normalmente elas são pessoas mais pessimistas, principalmente porque elas olham muito todos os pontos, então elas esperam o que vai dar errado. Demoram muito para entrar em ação, porque elas perdem muito tempo planejando e analisando, tendem a entrar muito facilmente numa zona de conforto, porque elas gostam muito de rotina e zona de conforto nada mais é do que isso, e podem se anular pelo outro. Como elas não gostam de conflito, elas tendem a não se impor muito e aí podem correr o risco de se anular
por outras pessoas, justamente para evitar conflitos. O perfil conforme ele pode aparecer também como analista. Normalmente as pessoas que têm o conforme alto são pessoas mais meticulosas, mais detalhistas, que são responsáveis, organizadas e em geral são muito conservadoras também. E além disso, costumam ser pessoas muito tímidas e reservadas. Esse perfil ele já não trabalha tão bem em grupo, ele trabalha melhor individual. Os pontos fortes desse perfil são a qualidade e a precisão. Então é um perfil que lida muito bem com tipos de tarefa, tipos de funções que exijam realmente coisas minuciosas, detalhes, coisas que vai demorar ali muito tempo para ser feita e que ele precisa analisar e fazer com uma qualidade e precisão máxima. Eles tendem a querer entregar tudo da melhor forma possível. E aí, um outro ponto forte é justamente o perfeccionismo. Esse é um tipo de perfil que se você passa algo para ele fazer e que ele realmente sabe fazer e gosta, ele vai te entregar o melhor. Geralmente são perfis muito técnicos e eles controlam muito bem rotinas e processos. Os pontos fracos desse perfil geralmente são pessoas que perdem muito tempo com detalhes, então podem demorar a te entregar algo que já poderia ter entregue, mas eles querem cercar todos os detalhes e deixar tudo muito perfeito. Então eles não vão te entregar enquanto eles não sentirem que aquilo ali está na qualidade que eles gostam. Normalmente são pessoas então pouco práticas, não lidam bem com pressão, justamente porque eles precisam se cercar aí de todas as coisas, e aí se eles têm uma pressão de tempo, eles não vão lidar muito bem, porque eles não vão conseguir fazer do jeito que eles gostariam, e têm dificuldade de tomar decisões. O perfil dominante ele pode aparecer também como perfil executor. Quem tem o dominante muito alto é aquele indivíduo que é dotado de extrema autoconfiança e que, especialmente na área profissional, pode ser autoritário em determinadas situações. Por quê? Ele é aquele tipo de perfil que tem muita ação, o foco dele é resultado, então ele quer aquilo ali a todo custo, e se ele acha que você está demorando para fazer ou que está fazendo de um jeito errado, ele pode adotar uma postura autoritária, porque o foco dele é resultado, é terminar aquela tarefa. Então, os pontos fortes do perfil dominante é justamente o foco em resultado. Se ele pega aquele objetivo, ele vai atingir, ele quer atingir. Normalmente são pessoas mais objetivas e diretas, são pessoas muito determinadas e persistentes, elas não desanimam com obstáculos. Então, se eles encontram obstáculos no meio do caminho, ou se o que eles estão fazendo vai ficando difícil, se é realmente algo que eles acreditam e que eles querem fazer, eles não desanimam, eles mantêm aquela alta energia para executar. Os pontos fracos desse perfil, de quem tem dominante alto, é a dificuldade em planejar. Então, são pessoas que tendem a parar muito pouco para planejar e analisar todos os pontos. Normalmente podem ser pessoas impulsivas, porque eles querem que aquilo aconteça rápido. Tem dificuldade com regras e rotinas, porque regras e rotinas amarram a ação da pessoa. Então, eles querem ambientes que sejam mais abertos para que eles possam agir da forma que eles acham que é melhor. E às vezes não trabalham bem em grupo, justamente porque eles não conseguem lidar bem, por exemplo, com perfis muito conformes, porque precisa deixar tudo perfeito. E o foco do dominante não é deixar perfeito, é resultado, é terminar. E
também um dos pontos fracos é a autoconfiança excessiva. Então eles confiam demais que eles são capazes de fazer aquela ação, de conseguir terminar e executar aquela ação, atingir aquela meta. E às vezes o excesso de autoconfiança faz com que eles não percebam algo ou não consigam pedir ajuda diante de algumas dificuldades que poderiam sair muito mais fácil se eles pedissem ajuda ou obter um resultado até melhor. Então, em resumo, o perfil influente, ele busca relacionamento e ele é motivado por liberdade e criatividade. O perfil estável, ele busca colaboração e ele é motivado por segurança e lealdade. O perfil conforme, ele busca precisão e é motivado por altos padrões e eficiência. E o perfil dominante busca resultado e é motivado por desafios e eficácia. E aí, se identificou com esses perfis? Se identificou no relatório que você recebeu? Fala um pouquinho pra gente aí nos comentários se você tiver alguma dúvida.